no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Glória a Deus. Meu Senhor Deus, eterno Pai, neste momento eu peço ao Senhor, toma direção dessa palavra que eu vou anunciar esta noite, Pai, para os teus servos ouvir, mas o Senhor me usa da forma que o Senhor quiser. Eu não venho fazer nada de mim, nem fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Dirigir as palavras que o Senhor tem dado ao teu servo para dirigir. Por isso eu entrego na tua mão a minha vida e a vida de toda a igreja, os ouvintes que vai ouvir a mensagem desta noite. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 26. Diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está dizendo. Levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco Modônomo, de Cadence, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirada o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Senhor. Aqui nós temos essa mensagem como o profeta, como os apóstolos, como o homem de Deus, seja pastor, diácono, aquele que Deus falar com cada um de nós. Levanta ali, nós estamos sentados, despercebido, sem pensar nada, mas Deus, quando chega, Ele impõe: levanta-te e vai para o lado que Ele quer que nós vamos.
e nós temos que obedecer. Aqui diz para Filipe, numa visão, que no fim, aí fala tudo o que aconteceu. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Um caminho deserto, um caminho que Filipe não conhecia, e alguém estava descendo esse caminho. Então, quando Deus manda, porque tem alguém necessitado de aprender, Aleluia. necessitado de saber o que esse homem queria, esse que vinha descendo queria, o que está fazendo. Deus já sabia o que está fazendo, já mandou. Ali é uma visão que deu para Filipe. Então, é como Deus dá para nós uma visão, nós vamos em algum lugar, como tem dado para cada um de nós, sei que tem dado para cada um de nós, e nós vamos em algum lugar, Deus leva o Espírito nosso e vai naquele lugar, porque Deus é Deus dos Espíritos. Então Ele dá para nós preparar, porque Ele tira e leva aonde precisa de ser anunciado o Evangelho. Aleluia a Deus. E para quem que necessita, quem vem lendo, como está lendo o profeta Isaías, essa mensagem para dar entendimento para aquele homem que vinha. E ali ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém à adoração. Porque naquele tempo eles iam adorar em Jerusalém, de ano em ano, e agradecer ao Senhor pelo o que fez durante o ano. Assim está escrito também em 1 Samuel, que ali Elcana ia todos os anos, ia com as mulheres dele, com Penina e Ana. E assim aqui Deus enviou Filipe ir no deserto. E tem tanta visão para cada um de nós, que Deus já tem levado nós, já tem mostrado cada um de nós a visão, porque Deus é Deus dos Espíritos, Ele é dono de cada um de nós, porque Ele, Deus soprou na nossa narina o Espírito dele, para que nós possamos viver Espírito em verdade, consagrando a nossa vida diariamente, para que a hora que Ele precisar de levar o nosso Espírito em algum lugar, para alguém, Ele mostra e depois nós temos que entregar a pessoa. E assim disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta esse carro. Então Filipe estava de longe ali, e vindo aquele homem descendo o carro dele, está de longe, o Espírito Santo disse para Filipe: chega-te a esse carro. Filipe correndo, aqui fala, correndo, Filipe, e ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Filipe perguntou o eunuco: entende tudo o que lês? Porque ele estava lendo, eu faço um pensamento, o que estava lendo, muitas vezes que tinha ido em Jerusalém para adorar, ele lia essa mesma escritura, mas ele não entendia. Por isso, nós temos que procurar entender daquele que é mais entendido para nós chegar do lado, que está do nosso lado, perguntar: pode mostrar o que pode me dar entendimento do que eu estou lendo aqui? Nós pode perguntar, porque nós pensamos que nós somos sábios, mas tem outro
que tenha mais sabedoria de Deus do que nós. Nós temos que procurar aprender uns com os outros. Né? E assim, Filipe correu e aproximou e perguntou se ele entendia o que lês. E ele respondeu: como podereis entender se alguém não me ensinar? Deus, aleluia. Glória a Deus. Por isso está falando, nós temos que procurar entender com alguém tem que ensinar cada um de nós. Glória a Deus. Alguém espiritualmente tem que saber, tem que ensinar nós também que estou espiritualmente, para o Espírito Santo convocar um com os outros. Glória a Deus. E rogou a Filipe para sentar junto com ele. O lugar da escritura que ele lia era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante dos que tosquia, assim ele não abriu a boca. Glória a Deus. Na sua humilhação foi tirada ao seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então, quem tirou da terra a vida de Jesus, quem vai contar a geração? A vida dele foi tirada da terra, não tem ninguém para contar do jeito que foi, né? Que foi morto, que foi estoqueado. Mas a promessa do Senhor Jesus, ele disse, já tinha profetizado a vida dele, que ele ia morrer, mas depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Aleluia! E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, diz isso o profeta? De quem ou de algum outro? Se o profeta está falando de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe, abrindo a boca e começando nas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E Filipe anunciou que era Jesus que foi levado como ovelha para o matador. Glória a Deus. Mas ele não abriu a boca, ele foi humilhado, porque ele foi humilde, não abriu a boca. Se tivesse abrido a boca, nós não estaríamos aqui adorando ele. Ele sentiu tudo, sofreu tudo por nossa causa. E por isso nós temos que agradecer por ele ter escolhido cada um de nós, que nós estamos aqui essa noite, adorando um Deus vivo, um Deus que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós estamos aqui porque Jesus e Deus escolheu nós para ser discípulos do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E lindo, e ele, glória a Deus, indo eles a caminho, chegou ao pé de uma água e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Então, naquele momento, vê como Deus faz maravilha na vida, fez na nossa vida, como fez naquele tempo, porque o que está registrado na Bíblia foi nos princípios, naquele tempo, não tem nada fora da Bíblia que aconteceu, mas aqui nós temos que meditar aquele Deus, o mesmo Deus que operou na vida do eunuco de Filipe e na nossa vida. Opera no dia de hoje na nossa vida, para que nós possamos agradecer Ele em todo momento, de nós ser escolhidos e nós ter o chamado e nós ter o ministério que Deus vai dar em nós para ser cumprido. E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe
e não viu mais o eunuco. Oh, Deus. Jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe achou em Azoto, indo, passando e anunciando o evangelho em toda a cidade, até chegar em Cesareia. Aqui, para nós ter atenção, que Filipe foi arrebatado. Filipe estava sentado ali, foi arrebatado e foi levado lá naquele lugar deserto, na zona sul, lugar deserto, para encontrar com um homem que vinha lendo a Bíblia, vinha lendo o profeta Isaías. Então, para nós perceber, porque Deus leva o nosso espírito para onde Ele quer, para mostrar para nós que quem ama com sede, quem ama com fome, sede não de água, com fome, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, para nós anunciar para Ele. Porque o arrebatamento, então, ele vem de Deus. Deus leva para onde Ele quer levar o Espírito dele que está em nós. Porque eu nunca tinha vindo aqui em São Paulo, ou às vezes eu nem pensava. Mas depois que Deus abriu as visões, eu vim, o Espírito, Deus trouxe em Espírito, numa igreja, aqui, aí foi testificado lá em Minas Gerais. Eu vim de ônibus, só que eu vinha viajando, as estacas da guia da estrada, do asfalto, só passava para trás. Cheguei na igreja de Assembleia, que tem, esqueci como é que é o nome, Assembleia, onde é que foi fundado, né, a Assembleia de Deus. Amém. Mas cheguei na igreja de Belém. Amém. Aí foi falado, quando eu cheguei lá, que um irmão que morava aqui, estava lá, eu cheguei assim no telefone público, que na época não tinha nem telefone celular. Aí ele chegou, de onde você está vindo? Eu falei, estou vindo. Eu vim sair de uma igreja. Não falei onde que era, não. Aí ele falou, era de Belém, a igreja de Belém. Mas nunca tinha ouvido falar que tinha a igreja do Reteté. Nunca tinha ouvido falar. Mas quando eu cheguei nessa igreja, fogo caindo, o povo lá estava naquele Reteté. Aí eu passei por meio deles e saí, e cheguei lá na minha cidade, São Delfimino. Em frente lá, uma padaria, lá tinha um telefone, um orelhão. Eu cheguei lá, esse irmão chegou também e falou, é a igreja de Belém. Eu fiquei na igreja de Belém, né? E quando a primeira vez que eu vim aqui, meu filho levou eu nessa igreja, né? Porque Deus mostrou, você tem que ir lá. Mas assim, quem não tinha trabalho, não tinha só de oração, não tinha lá, não tinha oportunidade, não, porque eu ia testificar, eu estive nessa igreja. Mas Deus me trouxe 2 vezes, quer dizer que a outra vez Ele me trouxe também, mas fui mais longe, e viajei 3 madrugadas. Numa madrugada só, 3 madrugadas até chegar. Vim para cá, não sei, mas quando fui para lá, de volta, 3 madrugadas. Para chegar lá na praça, tinha um varão esperando, aí não fui à igreja, nós 3, e lá recebi uma coisa quadrada assim, e falei, daqui para eu sei. Então, que o meu pastor presidente, eu fui consagrado lá na minha casa, no culto ao ar livre. Amém. Então, o ministério meu é lá no Senador Firmino. Glória a Deus. Lá, a minha casa é a casa de oração. Glória a Deus. Então, Deus já tinha me mostrado tudo. Ele falou assim,
ô irmão José, você não precisa de cartão, você é carta aberta. Glória a Deus. Carta aberta, você não precisa de cartão. Né? Aí, como a gente, né, não tinha entendimento, nem sabia se ia viajar, nem se nada, né? Mas você teve que eu já tinha recebido, né, a credencial espiritualmente. E fui profetizado também que eu ia sentar numa cadeira. Dia 28 de fevereiro de 2011, sentar numa cadeira, daquele dia, 3 dias, há 3 meses, e sentar na cadeira. Então eu sentei na cadeira e foi provado que o anjo chegou lá né, e falou comigo que a cadeira que eu estava sentado nela é aquela. Agora, a cadeira é essa. Aonde eu for, eu tenho que dar o testemunho. Eu tenho que carregar esse testemunho. Onde eu for, eu tenho que carregar o testemunho, tenho que dar testemunho. Não é só na nossa cidade, não. Em outras cidades que foi profetizado. No ano 2020, eu estava na casa da irmã Margarete. Aí nós vimos para cá, com um pouco chegou aquele negócio a pandemia. Aí não tinha como sair. Nós foi um dia, nós fizemos a campanha dentro de casa, Deus usou. Eu achei que meu ministério tinha terminado. Né? Porque enquanto nós estávamos olhando a minha filha no hospital, essa aqui é a obreira, mas enquanto ela assusta, porque ela saiu do tráfico de droga, então, enquanto ela assusta, mas graças a Deus tem melhorado bem. Mas aí enquanto eu estava lá, eu era na direção, eu mais missionário Rosemiro, na direção, então enquanto eles chegavam, empurravam para o canto com o cotovelo. E aproveitou, aí tomou, né, mudou o ministério, tirou o pastor presidente da direção, e eu cheguei também, fiquei sem lugar. Eu falei, o ministério acabou com a gente, pela idade da gente, Deus usou a missionária Margarete na cozinha dela, que Deus tinha obra muito grande na minha vida, e continuar. Aí nós fomos no monte, Deus usou uma missionária, também nós fomos no monte, usou. Você está pensando que seu ministério acabou, o seu acabou, mas de Deus continua. E de Deus está continuando, assim como duas profetas do Senhor, missionária Margarete e a outra missionária, esqueci o nome dela, falou lá no monte comigo. Glória a Deus. E Deus estava dando o ministério dele que ia continuar. O meu acabou. Eu achava que eu tinha que ficar quieto naquele lugar. Então, Deus fez que eles fizessem o reboliço e ficou lá. E eu continuo vindo cá, vindo 2020, fiquei uns 3 meses, vim 2021, fiquei uns 4 meses ou mais, e agora esse ano eu vim 2 vezes, estou aqui. E Deus me mostrou aqui, eu orando, pedindo a Deus, Deus mostrou muito salão aqui. Eu falei, Deus vai preparar um lugar para a gente poder. No ano 2020. 2021, Deus mostrou muito lugar. Né? A gente espera no Senhor. E quando nós viemos para cá nessa vez agora, em setembro, que eu faço aniversário, em setembro, falei, esse ano eu vou fazer meu aniversário lá na casa da irmã Margarete, né? E comprei a passagem lá no Senador Firmino, para a rodoviária em um bar para vir para cá, e no caminho, 2 vezes eles me tiraram do lugar que estava com uma passagem minha. Eu pensei, como é que eu vou arrumar? Eu estava na poltrona do corredor. Falei, mas eu comprei essa passagem lá em Ubar, vim. Quando chegou a segunda vez, aí a missionária Rosimeira, ela ia lá na frente, olhava lá, tinha lugar vago lá, mas vinha caçar, tirar eu do lugar. Estou com essa passagem aqui. Falei, mas eu comprei essa passagem também.
Aí a missionária me colocou lá na frente, lá no lugar vazio. Quando chega em outra cidade, eu estou com essa passagem aqui, nesse lugar aí. Vai, tinha um lugar no canto lá, eu falei, agora só vocês me jogaram no asfalto, porque... Eu levantei para ir lá para a poltrona lá do canto e falei assim, comprei uma passagem lá perto de Belo Horizonte e não achei a minha poltrona aí, mas eu vou sentar aqui nesse canto aqui, vamos ver se eu acabo de chegar. Então, eu não sei, é uma coisa que está me impedindo, mas não impediu eu chegar aqui não, mas estou aqui glorificando a Deus. Então, por isso, nós temos que glorificar a Deus, porque nada na obra de Deus que nós vamos fazer que não tem impedimento. Se é para viajar, a gente tem que pedir a Deus para tomar direção naquilo que vai fazer, tem que ser direcionado. É verdade, né? Pai. Aleluia, Jesus. Como aqui, Felipe, se ele tivesse feito igual Jonas, o que ia acontecer com ele? E se nós também fizer como Jonas também, o que vai acontecer com nós? Deus não quer, né? Quer que nós peguemos no rabo do arado e não vai para trás. Deus, né? Quer que nós vá para frente para nós não tropeçar. Por isso tem o Salmo 91, ele não deixa tropeçar em alguma pedra, porque tem muita pedra para tropeçar, mas Deus não deixa nós tropeçar, porque nós não olha para um lado, nós não olha para trás, mas nós não olha no árvore que nós vamos seguir, porque a bênção está lá na frente. Agora, enquanto tem impedimento, enquanto a maré está brava, nós enfia por baixo da maré. Né? Nós não vamos de frente com ela, não. Nós vamos dobrar o joelho, porque o nosso sentido para nós buscar aí chegar do outro lado é o joelho, né? A boca no pó para buscar a presença do Senhor e pedir a direção, porque a qual, se não fizer isso, ela não vai a lugar nenhum, porque o inimigo está tentando fazer parar, mas não para, porque Deus não deixa parar a obra que tem na nossa vida. É mais grande do que o impedimento que o adversário procura impedir, porque ele está todo esfolado de cair no chão. Mas ele é teimoso. Ele crê, estremece, mas não obedece. Ele é desobediente. Assim como Jesus disse ali no Evangelho de São João, capítulo 10. Ele não entra na porta. Ele é invasor. Né? Ele é invasor. Mas a ovelha do Senhor, ela é obediente, ela é humilde. Ninguém passa sem Jesus nos dar hoje a ordem de Jesus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 15, que diz: glória a Deus. No capítulo 15, diz que Jesus é a videira verdadeira. Glória a Deus. O seu pai é o lavrador. Glória a Deus. O que quer dizer? O pai fez uma imagem de barro. E Jesus ressuscitou o Espírito de Deus que está na nossa vida. Né? Quer dizer que fez um vaso, como Deus fez ali, mandou Jeremias descer a casa do oleiro. Então fez um vaso para ele ter esse vaso cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E cada um de nós que estamos aqui. E procurar encher, não ficar vazio para Satanás não procurar brecha. Nós somos tampadores de brecha. Glória a Deus. Ou sofrendo, ou gemendo, mas nós temos que estar na presença do Senhor, buscar de joelho e invocar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos ficar por aqui, porque Deus, Ele tem muita coisa para nós fazer, nós temos que fazer cada dia um pouquinho, para que Ele continue abençoando cada um de nós. Eu agradeço
nosso Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade, e o pastor Marcelo, a missionária, Aleluia, nele, Jesus. essa oportunidade, porque Deus me colocou no lugar certo. Porque a pessoa que quer fazer a obra, então Deus dá a oportunidade, porque nós temos a oportunidade aonde quer que nós vamos, porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Porque o louvor, a obra de Deus, ela não pode parar. Verdade, ó Deus. Aleluia, Eu Jesus. agradeço por essa oportunidade, que o Espírito Santo fala profundamente no coração dos ouvintes, da tua igreja, que eles possam cada dia estar na presença do Senhor. Amém. Amém, Jesus.